Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. E hoje a gente vai estar aqui com uma convidada muito especial, a Nádia Cianelli, né? E ela é especialista em fitoenergética. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a fitoenergética e a quântica, né? E dessas implicações aí, essas questões aí que influenciam essa questão da fitoenergética. Então ela é especialista, vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí conosco. Eu já vou chamar ela aqui, tá pessoal? Para que a gente possa começar o nosso assunto, até porque é importante que a live comece aí a se desenrolar dentro do próprio assunto aí. Tá bom? Ok. Olá. Boa noite, Nádia, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E a Obrigada. gente está trazendo, fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite aí, para falar um pouquinho sobre essa questão da fitoenergética, né? E as correlações aí dentro da quântica e tal. E eu passo a palavra para você ficar à vontade aí e fazer sua explanação para a gente aí, para que a gente possa aprender um pouquinho com você. Fique à vontade. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer, primeiro ao professor, por ter disponibilizado tanto conhecimento para a gente, com as lives, com os cursos gratuitos e também com o curso Quântica para Todos, que realmente é uma mudança de vida, uma mudança de visão de mundo, é maravilhoso. Gratidão. Assim, abre realmente os caminhos, é uma coisa incrível. E também por abrir o seu espaço para nós, que somos seus alunos e acompanhantes e seguidores e amigos, expor nosso trabalho também alinhado com o tema da quântica, né? Porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que cada coisa se complementa. Então, eu queria agradecer muito a você e a equipe também, que sempre foram muito bons com todos nós. Tá? É Muita uma gratidão. grande honra estar aqui com todos vocês. Muita Bom, gratidão. gente, obrigada por estarem aqui me ouvindo um pouquinho. Eu sei que está escuro, mas a iluminação aqui na minha sala não é muito boa. Mas o importante é vocês me ouvirem e não me verem, né? Então, eu sou psicóloga de formação acadêmica, né? Eu atuo na área da educação, numa prefeitura de uma cidade aqui próxima, mas em consultório particular eu atuo apenas como terapeuta holística. E a primeira terapia na qual eu me envolvi para poder começar a atuar com a terapia holística foi a fitoenergética. Então, eu atuo com ela há mais tempo do que com todas as outras. Aí, a partir daí, veio abrindo portas, né? Você vai conhecendo uma coisa, vai conhecendo outra, você vai vendo que uma coisa funciona junto com a outra muito bem, você vai estudando e é um caminho sem volta, né? Você acaba fazendo um monte de curso. E aí eu fiz radiestesia com um enfoque na quântica, que foi o meu primeiro contato com a quântica. Depois desse curso de radiestesia, eu vi um curso gratuito do professor Eric no YouTube, eu acho que lá no início de março do ano passado ainda. E aí eu me interessei pela técnica dele, procurei saber se ele dava curso, e aí eles estavam para abrir turma. Eu acho que foi em julho que abriu a turma, né? Ou maio. Agosto. Acho que em maio teve o seminário, em julho abriu a primeira turma, alguma coisa assim. E aí eu fiz o curso do professor também, a parte disso, eu tenho o curso de numerologia pitagórica básica, ainda não tenho o curso completo, mas dá para fazer umas outras coisinhas também, né? Então, a gente vai aliando técnicas para conseguir atender as pessoas que vêm em busca de um auxílio, né? Ou para se autocompreender, ou para tentar melhorar alguma questão na sua vida que não está caminhando muito bem, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a fitoenergética, como que ela funciona, como que é a visão dela a respeito das doenças. E aí, depois a gente abre aí para perguntas. E quem estiver assistindo, eu peço que pegue um papel e uma caneta, porque no finalzinho eu vou deixar uma receitinha assim, bem básica que vocês podem usar em casa, que pode ser bem útil para todo mundo, tá? Para quem quiser anotar, claro. Bom, então vamos lá. A fitoenergética, eu vou olhar para baixo de vez em quando, porque eu estou com cola aqui, tá, gente? A fitoenergética é um sistema de cura natural que foi desenvolvido pelo Bruno Gimenez, da empresa Luz da Serra, e ele não tinha nada a ver com terapia holística, ele é químico de formação,
mas na busca por altos cuidados, para cuidar de si mesmo, para tentar resolver suas questões que a medicina tradicional não dava conta. Ele começou a ir atrás de terapias alternativas, terapias naturais, e com isso ele foi recebendo intuições, né? E com essas intuições ele foi colocando em teste, foi comprovando resultados e desenvolveu a técnica da fitoenergética. Então ela funciona da seguinte forma: a planta, desde o momento da sua germinação, ao longo da sua vida como um todo, ela vai recebendo diariamente uma fonte de energia vital, assim como nós também recebemos, né? Todos nós recebemos uma fonte de energia vital diariamente. A diferença é que por conta da nossa densidade, por conta dos nossos desequilíbrios, a gente vai gastando essa energia. Mas as plantas não, elas conservam essa energia no seu total. E aí, a gente tem como utilizar essa energia das plantas como se fosse uma bateria, como se fosse um carregador de celular mesmo, que você se aproxima dela, entra em conexão com ela e ela recarrega a sua energia. Só que além de recarregar a sua energia, ela também equilibra a sua energia. E equilibrando a sua energia, ela permite que o seu corpo desenvolva os seus próprios métodos de autocura, porque nosso corpo tem essa condição de autocura, né? E junto com isso, ela também traz outros benefícios. Ela traz benefícios na área emocional, ela traz benefícios na área mental, ela traz benefícios na área espiritual, traz ganho de consciência para você perceber aonde que você está errando, para que você possa corrigir, fazer sua reforma íntima. Então, ela vai trazendo diversos benefícios de maneira muito gradual e muito sutil. Enquanto psicóloga, eu sempre fui voltada muito para a área da psicanálise. E eu costumo dizer que o que a psicanálise faz, como se fosse um caminhão te atropelando, a fitoenergética faz de uma maneira muito tranquila, muito sutil, que você quase não percebe se você não estiver muito ligado assim, no que está acontecendo com você. Mas vai te dando alguns estalos, vai te dando alguns insights, e você vai percebendo no que você está errando para você poder mudar. Na psicanálise, geralmente, isso vem de forma muito brusca, né? Você está lá com o seu analista e aí ele te devolve alguma coisa que você falou e aquilo cai a ficha, assim, como se fosse um caminhão te atropelando, né? E você sai até meio abobado do consultório. A fitoenergética também faz isso, mas de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, sem comparar as duas, né? Porque, obviamente, são áreas de estudos diferentes, mas como a minha visão de mundo é pautada pela psicanálise, eu tendo a comparar, né? Então, o funcionamento da fitoenergética. Como eu disse, né, a gente utiliza a energia da planta, a gente não utiliza a química da planta, né? Tem diferença a fitoenergética da fitoterapia, eu também vou falar a respeito disso. A fitoenergética, ela tem um sistema de 118 plantas catalogadas. O que significa isso? Que essas 118 plantas, a gente sabe em quais chakras elas atuam, quais são os seus registros energéticos, de que forma elas atuam, qual o seu nível energético, vai atuar no físico, no mental, no emocional, no espiritual, e o que ela vai trabalhar em você, né? E aí a gente faz combinações com essas plantas para poder entrar em contato com a energia da pessoa que está sendo tratada, ou do ambiente, ou do animal, ou até de outra planta mesmo, porque a fitoenergética possibilita que você trate tudo isso. E essa energia entrando em contato com a energia daquilo que vai ser tratado, no caso a gente está falando aqui de uma pessoa, ela vai equilibrando determinadas questões na energia daquela pessoa que precisam ser equilibradas. Conforme essas questões vão sendo equilibradas, a pessoa vai tendo ganho de consciência. Se ela tiver uma questão física, né, de doença física, a energia que está alimentando o corpo dela, estando em equilíbrio, permite que o organismo produza as substâncias necessárias para que ele funcione de maneira equilibrada e saudável. Então, permite também que o corpo se autocure. É óbvio que não é um remédio, então isso leva um determinado tempo, você precisa fazer um tratamento. Então você faz um composto, utiliza aquele composto durante algum tempo, depois você vai reavaliar para ver quais outras plantas vão te ajudar naquele momento.
para você utilizar aquele composto por mais outro tempo e assim sucessivamente. Um remédio ele vai entrar no seu organismo como uma bomba e já vai resolver toda a questão, né? Só que o remédio resolve a questão apenas no nível físico. A fitoenergética ela vai além, ela vai na causa raiz das questões para resolver exatamente onde a coisa toda começou a não ficar muito boa, né? Vamos dizer assim. E ela pode ser usada na forma de chá, ela pode ser usada na forma de sachê, de escaldapé, de banho, de vaporização, de spray, de mandalas. Então, assim, são diversas e infinitas as formas que você pode utilizar a fitoenergética. E ela permite que você se adapte muito bem, adapte ela muito bem ao seu dia a dia, né? Então, isso por si só já é uma coisa que flui naturalmente. Em relação à fitoterapia, né? Que eu falei que eu ia fazer a diferença. A fitoterapia, ela utiliza as plantas também, mas de uma maneira medicamentosa. Ela utiliza o princípio ativo químico da planta para poder sanar as questões que estão presentes no corpo físico. Então, ela trata do corpo físico, né? A fitoenergética trata da alma, ela trata de tudo, de todos os corpos, vamos colocar dessa forma, né? E a fitoterapia, você precisa, por exemplo, para você tomar um chá para o estômago, você precisa de meio litro d'água e 2 colheres da planta que você vai utilizar, vamos supor da espinheira santa, né? A fitoenergética, você não vai tratar especificamente problema de estômago, você vai tratar o que levou aquela pessoa a ter problema de estômago. E o que levou aquela pessoa a ter problema de estômago é diferente do que me levou a ter problema de estômago. Então, os tratamentos são personalizados. É o tratamento de pessoa para pessoa. A gente faz o tratamento para tratar a pessoa e não o problema que ela apresenta para a gente. E a gente utiliza apenas uma pequena pitada de cada planta, porque assim a gente consegue extrair a energia da planta para o meio que você vai utilizar, seja água ou seja diretamente sobre você, como um sachê, por exemplo, e não libera o princípio ativo da planta, que é a química, né? Para liberar a química você precisa de uma quantidade muito maior. Então, quando a gente fala em chá de fitoenergética, normalmente esse chá não tem nem sabor, é como se você tomasse uma água pura, porque não tem quantidade de planta suficiente para liberar o sabor na água, tá? Outra questão diferente entre a fitoterapia e a fitoenergética. A fitoterapia, ela, mesmo sendo um processo natural, utilizando plantas naturais, ela tem efeitos colaterais, porque você está utilizando química, e cada química que você introduz no seu organismo, mesmo sendo natural, mesmo seu organismo tendo aquela substância, o seu organismo reage de alguma forma. Pode não reagir de forma que você consiga perceber, mas ele reage como algo externo que está entrando nele, e ele tende a combater isso. A fitoenergética, ela não utiliza a química, então ela não tem efeitos colaterais nesse sentido. E também não tem efeitos colaterais em nenhum outro sentido, porque ela possui um vegetal específico, uma classe de vegetais específicos que vai nivelar a quantidade de energia que vai entrar em contato com a pessoa que está utilizando, com o ambiente, com o animal ou com a própria planta, que vai ser tratada pela fitoenergética. E esse vegetal específico evita que venha efeitos de catarse, como geralmente as terapias energéticas possuem, evita efeitos colaterais, evita efeitos adversos, qualquer situação que vocês possam pensar. Então, a fitoenergética ela não tem contraindicação. Criança pode usar, gestante pode usar, lactante pode usar, idosos podem usar, qualquer pessoa em qualquer situação pode usar a fitoenergética, tá? Além dessas formas que eu falei, também existe a possibilidade de fazer o envio dessa energia da fitoenergética à distância. No curso de fitoenergética, a gente tem um gráfico específico para isso. E com essa questão da pandemia, eu tive que adaptar um novo gráfico para fazer esse envio, porque o gráfico que a gente tem é um gráfico por pessoa, claro, né?
Mas, assim, cada vez que a pessoa fosse tomar uma dose daquele composto, vamos supor, um composto de fitoenergética para 7 dias, você toma 2 vezes por dia. Cada vez que a pessoa fosse tomar aquele composto, eu deveria montar o gráfico e fazer o envio da energia. E aí eu desmonto e descarto as ervas. Aí depois vai fazer a segunda dose, eu tinha que montar o gráfico e fazer o envio daquela energia. Então, assim, isso para uma grande quantidade de pessoas se torna inviável, né? Porque eu ia passar o dia inteiro fazendo envio, não ia fazer mais nada da minha vida. Mas aí, assim, as coisas acontecem, né, da forma como tem que acontecer e no momento que tem que acontecer. Começou a pandemia, tudo fechou, o correio da minha cidade fechou, eu não podia mais enviar os compostos para as pessoas que eu atendia à distância, eu comecei a atender totalmente online por conta disso. E aí veio o curso da TQA, eu fiz o curso da TQA, fiz a autoaplicação em mim mesma e brotou a ideia, né? Eu associei os conhecimentos que eu já tinha e montei um gráfico específico para fazer esse envio à distância de uma maneira mais eficiente, para poder atender várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu tenho um gráfico específico para isso, ele não é patenteado, também não é divulgado, porque como a técnica da fitoenergética é patenteada, eu também não posso ficar mexendo nela à torta e à direita, assim, sem autorização dos criadores, né? Então, eu uso o gráfico só para mim, não divulguei para ninguém ainda. Mas são essas as questões, né? A fitoterapia utiliza a química da planta, a fitoenergética utiliza a energia da planta. Então, são duas coisas diferentes. Agora, o que é a doença sob o olhar da fitoenergética, né? Porque a gente tem a mente voltada para o nosso corpo físico e a gente tem aquela mente de doenças, farmácia. Estou com dor, vou na farmácia e compro um remédio. Estou com, sei lá, depressão, vou na farmácia e compro um remédio. Estou tonta, vou na farmácia e compro um remédio. A gente tem essa forma de pensar de que vai existir uma pílula mágica que vai dar conta daquilo que a gente está sentindo. Só que muito do que a gente está sentindo, e eu diria tudo do que a gente está sentindo, inclusive que a gente está sentindo no nosso corpo, antes de chegar no nosso corpo, passou por todos os outros corpos sutis. Passou pelo espiritual, passou pelo mental, passou pelo emocional, até que a gente não deu mais conta, o nosso corpo gritou e falou, para que alguma coisa está errada, né? Então, de acordo, sob o olhar da fitoenergética, a doença nada mais é do que pensamentos e sentimentos em desequilíbrio. Pensamentos, sentimentos e emoções em desequilíbrio que permaneceram em desequilíbrio por muito tempo e acabaram se densificando no nosso corpo físico. Tudo questão de frequência, né? Vai da frequência mais alta para a frequência mais baixa. Então, conforme vai aquele bloco energético em desequilíbrio vai baixando a frequência, baixando a frequência, baixando a frequência, ele se densifica no nosso corpo como uma doença. E aí o nosso corpo responde, faz você parar para pensar sobre o que está acontecendo. Só que o que a gente faz? A gente vai na farmácia, compra uma pílula mágica e não pensa em nada. E aí o problema vai continuando. Se não continua da mesma forma, vai continuar de uma outra forma. Mas o problema continua ali, né? Então, a fitoenergética, ela busca tratar a causa da doença, não o sintoma que está aparecendo. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, ah, Nádia, eu estou com muita dor de cabeça. Você tem um composto para dor de cabeça? Tenho várias fórmulas prontas, generalizadas, específicas para cada situação. Só que isso não vai resolver o problema, isso vai dar um alívio. Então, eu sugiro sempre a pessoa a fazer um tratamento completo, um tratamento específico para ela, específico para a forma como ela olha o mundo, específico para a forma como ela lida com as adversidades que se apresentam, específico para o que ela é enquanto essência. Porque aí a gente consegue trabalhar aquilo que está trazendo aquela dor para ela, entende? E o que a fitoenergética tem a ver com a TQA? Né? A princípio nada, mas como a fitoenergética é uma terapia alternativa, uma terapia holística, complementar e integrativa, e a TQA também é uma terapia complementar e integrativa, as duas se integram, elas podem dialogar como qualquer outro tipo de terapia, né?
A fitoenergética, por ela ser uma terapia energética que não causa efeitos catárticos, que tudo flui de maneira muito sutil, ela pode ser usada muito bem em conjunto com a TQA, porque a TQA tem essa característica de ter uma movimentação energética muito forte e ser disruptiva, trazendo até efeitos catárticos para algumas pessoas, né? Dores de cabeça, dor de barriga, insônia, cada um reage de uma determinada maneira. E a fitoenergética, ela não tem esses efeitos. Então, ela pode atuar em conjunto com a TQA sem problema nenhum. Eu mesmo faço uso de fitoenergética constantemente. E sempre que dá os 49 dias, eu estou refazendo os comandos de TQA para poder manter a vibração se elevando, né? Mas vamos lá, na TQA a gente sempre busca elevar a frequência do partilhante através de comandos de liberação dos sentimentos de baixa frequência e downloads dos sentimentos de frequência elevada. A gente também faz a limpeza dos implantes, dos acordos, dos chips, né? Faz o divórcio energético e faz toda a limpeza necessária para implantar, para fazer o download daquilo que vai elevar a frequência da pessoa. Como eu disse, essa manipulação energética ela é muito forte, ela traz efeitos catárticos, ela é disruptiva, tanto é que quando o professor faz as oficinas do despertar, ele sempre passa uma série de orientações do que a pessoa pode ou não pode fazer depois, do que ela pode ou não vir a sentir. Então, tem toda uma série de cuidados. Na TQA, a gente também busca a causa raiz daquilo que adoeceu o partilhante, ou seja, daquilo que deixou a frequência dele num nível baixo a ponto dele criar uma doença ou da vida dele se degringolar completamente, né? E, através da expansão da consciência, a gente permite que o próprio partilhante ressignifique aquilo que fez com que ele adoecesse, né? E aí, com a consciência expandida, ele pode desenvolver uma nova visão de mundo e seguir em frente com a sua própria vida sem muletas, sem depender do remedinho mágico, né? E, geralmente, o professor pode me corrigir se eu estiver errada, a TQA atua em 2 sessões. Uma sessão para avaliação e para identificação da causa raiz e uma sessão para fazer a limpeza e os downloads, né? Na fitoenergética, a gente trabalha a energia do partilhante através dos chakras, a partir da energia das plantas. Então, a gente faz com que a energia das plantas entre em contato com o partilhante, alimentando os seus chakras, de acordo com as plantas que atuam em cada chakra, com uma energia pura, para que o seu corpo seja alimentado por essa energia pura e possa se reequilibrar, né? Essa interação não só equilibra a energia, mas também traz ganho de consciência, também traz uma expansão de consciência. E assim o partilhante, o cliente, o paciente, cada um chama de uma determinada forma, ele pode identificar na sua própria vida aquilo que não está funcionando bem, aquilo que ele não está lidando bem com a situação, para poder reagir e fazer a sua reforma íntima, para poder mudar aquilo que não está legal. E isso é uma coisa que acontece de maneira muito gradual, muito natural, e parece que quando você vê já foi, parece que sempre fez parte da sua vida. Então é uma coisa muito sutil, né? Você tem que estar prestando atenção para você conseguir perceber esses momentos. E aí o trabalho do terapeuta também entra, para você pontuar, olha, quando você veio me procurar, você estava assim, assim, assado, e olha hoje a forma de pensar que você tem tão diferente de quando você chegou, né? Então, você vai pontuando isso para os partilhantes e eles vão percebendo o quanto eles conseguiram crescer. E aí eles conseguem, nesse momento, parar, olhar para trás e ver, nossa, é mesmo, eu evoluí bastante. Mas evoluí sem ter nada que... Sem ter nada que fosse disruptivo, que me desse um susto, né? A coisa acontece fluidicamente, né? Outra coisa, a interação da fitoenergética no campo vibratório do partilhante é feita de maneira suave, gradual e natural. Não entra energia nem de mais, nem de menos. Entra exatamente na medida que ele precisa naquele momento. E essa energia é conduzida exatamente para onde ele precisa, para onde está a causa raiz do problema que ele precisa resolver para que ele tenha uma vida saudável,
como um todo, não só fisicamente, como emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, né? Assim, a fitoenergética não tem os efeitos catárticos, porque as liberações ocorrem de maneira natural e gradual, e assim como os insights também vêm de maneira gradual e natural. Diferente da TQA, ela precisa de mais de 2 sessões para poder ter um efeito efetivo, né? Geralmente a gente faz os atendimentos a cada 14 dias, a cada 14 dias é uma nova fórmula, a cada 14 dias são plantas diferentes que são utilizadas, e a gente vai sempre reavaliando através de conversa. Eu utilizo muito a radiestesia para me orientar nesse sentido. Então, a gente está sempre refazendo fórmulas diferentes para tratar questões diferentes. Porque o partilhante chega para você com um nível energético aqui. Aí você trata ele com um composto. Quando ele volta, ele já está aqui. Aí você precisa de outro composto para subir, senão ele vai permanecer onde ele está, né? Então, a gente está sempre refazendo a fórmula a ponto, com a finalidade de que o partilhante possa realmente ter um efeito efetivo sobre as suas questões que são apresentadas, né? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer a aplicação da TQA em terceiros junto com a fitoenergética. Eu só tenho a minha experiência pessoal. E o que eu posso falar é que eu acho que as duas atuando em conjunto podem ser muito assertivas, porque a TQA pode encurtar o período de tempo do uso da fitoenergética, porque como ela faz uma limpeza e um download de energias de baixa frequência, download de energias de alta frequência, e movimenta uma energia de uma maneira muito rápida, muito instantânea quase, essa expansão de consciência, ela vem muito mais rápido do que se você estivesse utilizando só a fitoenergética. Então, eu creio que assim, a fitoenergética complementa a TQA no sentido de auxiliar a expansão da consciência, auxiliar o ganho de consciência para a reforma íntima e amenizar ou até mesmo neutralizar os efeitos de catarse. E a TQA complementa a fitoenergética no sentido de acelerar o processo. Então, eu acho que as duas terapias em conjunto pode trazer um efeito muito benéfico para quem se propuser a utilizá-las, né? Mas isso só depois eu vou poder comprovar e compartilhar com vocês. Então, é isso o que eu tinha para apresentar. Aí, okay. O que vocês tiverem de pergunta, eu estou aqui para responder. Ok. Nádia, foi uma coisa interessante, porque o pessoal que fez o curso da Quântica para Todos, que já eram terapeutas nas suas áreas de atuação, foi uma coisa bastante interessante, porque a gente viu gente Axis atuando à distância, Teta Healer atuando à distância, você com a fita energética conseguiu fazer uma modelagem de atendimento à distância, gente que trabalha com reiki atendendo à distância, e até acupunturista, que começou a atuar com modelo, com boneco, modelo, né, com as agulhas e fazendo o atendimento à distância e a pessoa recebendo o benefício do atendimento, né? Como que você vê essa questão dessas terapias todas passando por porque vai muitos vanguardistas, né, as pessoas que ousam e começam a testar tal, e vão testando e vão tendo os resultados. Como que você vê tudo isso funcionando dentro desses princípios metafísicos, aí, utilizando a base da mecânica quântica para que tenha os seus efeitos, né? Como que você enxerga isso? Então, professor, eu acho que a partir do momento que a gente toma conhecimento de como as coisas realmente funcionam, de que não tem espaço-tempo, de que não tem barreiras físicas, a gente se propõe a fazer, né? Porque se é energia, se tudo é energia, não existe barreira física, não existe espaço, não existe tempo. Então, você pode fazer o tratamento à distância sem problema nenhum. Eu acho que anteriormente não tinha tanto... Assim, eu sou nova na área de terapia holística, né? Eu estou nisso há 2, 3 anos. Mas mesmo assim, quando eu comecei, não tinha tanto diálogo a respeito das possibilidades da quântica, não tinha tanto diálogo a respeito do que é energia, do que é frequência, do que é vibração, dessa questão de espaço-tempo.
não tinha muito desse diálogo. Foi uma coisa que foi sendo construída, que foi sendo divulgada, foram aparecendo, né, professores, foram aparecendo pensadores que começaram a trazer a quântica para o dia a dia, que começaram a expor as possibilidades, né? E hoje a gente já vê até aparelhos eletrônicos funcionando a partir da teoria da quântica. E eu acho que a partir do momento que você toma conhecimento, ter conhecimento, ter autoconhecimento é a expansão de consciência também, né? Então, a partir do momento que você toma o conhecimento, que você entende isso internamente, não apenas cognitivamente, a expansão de consciência te permite criar em cima disso. A partir do momento que você não tem esse conhecimento, você não tem em cima do que criar, né? E aí você fica preso ao mundo 3D que a gente vive, que é corpo, físico, matéria. E aí você tem que estar com o corpo físico presente para fazer o tratamento. A partir do momento que você entende que o corpo físico é energia, você pode enviar energia à distância também. Inclusive, tem uma técnica na fitoenergética que você não precisa nem da planta presente. Você capta a energia dela através de uma conexão e faz o download da energia diretamente na pessoa ou na água que vai ser utilizada, né? Então, é quântica. Interessante que o professor Máximo Citro, no livro dele, O Código Secreto do Universo, ele fala exatamente isso, né? E lá mostra bem, você consegue enxergar como que todas essas terapias atuam, inclusive o próprio princípio de funcionamento da ressonância harmônica, né, do professor Hélio Couto, que eu acho que foi quem primeiro utilizou essa metodologia de envio à distância de energia e tal, para poder corrigir essas questões, né? Muito bom, fantástico. Eu vou abrir para as perguntas aqui agora, Nádia. Porque eu tinha congelado aqui o nosso chatzinho, né? E agora eu vou voltar aqui para ver as perguntas, para que a gente possa entender aqui quais são as perguntas. Só um minuto que eu estou varrendo aqui o chat. Deixa eu ver aqui. É um assunto disruptivo, né? Porque nem todo mundo, poucas pessoas conhecem essa questão de fita energética. A fita energética ela é nova, na verdade. Ela tem 15 anos desde a sua criação, né? Assim, a sua criação e disponibilização para as pessoas. A criação mesmo começou um pouco antes. Mas do momento que o Bruno resolveu lançar como técnica mesmo, tem apenas 15 anos. Ah, tá. Ele modelou, né? Ele foi modelando, foi testando, antes de poder disponibilizar para as pessoas. Ok, perfeito. Só um minuto, eu estou procurando as perguntas aqui. As pessoas cumprimentando e tal, mais satisfação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pessoal, muita gratidão a todos vocês, Brasil inteiro. Gente de fora do país também. Muita gratidão a todos que estão nos prestigiando aí, nos honrando com a presença aqui na nossa live de hoje. Ainda nem tem nenhuma pergunta ainda. Uma pessoa aqui pedindo me ajude a dormir. Depois a Nádia vai passar aí os contatos dela, tá, Maria? Aí você pode fazer o contato aí para buscar o atendimento dela aí, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu acho alguma... Maria Moura vai ficar gravado. Deixa eu ver aqui. A Nádia vai passar uma receita aí depois. Ok. Uns 5 minutinhos antes de acabar é o suficiente. Tá. A live vai ficar... Esses vaporizadores que estão usando faz parte da terapia bioenergética? Aí eu não sei responder isso porque não é a minha área. Você pode responder? Ou... Então, eu não sei exatamente sobre quais vaporizadores você está se referindo. Se for esses que fazem a vaporização de útero, que está sendo muito... Não está sendo muito utilizado agora, mas está sendo resgatado, porque isso já são técnicas antigas, né? A fitoenergética pode entrar, sim, em conjunto com esse tipo de vaporização.
mas não é a mesma técnica, tá? Eles utilizam outros tipos de plantas, geralmente eles utilizam com a finalidade dos seus princípios ativos químicos, alguns com os princípios energéticos, mas diferentes da fitoenergética, tá? É outra técnica. Ok. A pessoa perguntando aqui, a Lucy, né, como aprender a fitoenergética? Sim, a fitoenergética, como eu citei, é uma técnica patenteada pela empresa Luz da Serra, pelo Bruno Gimenez, né? Então, o curso, só quem tem autorização para dar o curso é a empresa Luz da Serra. E aí, de tempos em tempos, eles lançam uma jornada no YouTube gratuita, que seria, assim, para você conhecer, aprender algumas técnicas básicas prontas, e aí eles lançam o curso mais profundo, que aí você aprende a técnica como um todo, tá? Tem que ficar ligado aí no canal deles para poder saber. A outra pessoa, que é a Nélia, perguntando quais as plantas que atuam em cada chakra. Aí, se você Então, puder eu não só dar tenho um como te exemplo, eu sei dizer que isso, porque tem são os 119. 118 plantas. Então, assim, para cada chakra tem diversas plantas, né? Por exemplo, para o primeiro chakra tem orégano, tem parapiroba, tem catuaba, tem catinga de mulata. Para o segundo chakra tem pata de vaca, laranjeira, lima. Mas são muitas, eu não tenho como te falar todas aqui. A pessoa perguntando aqui, tem idade para o uso da fitoenergética? Não, ela não tem contraindicação. Ela pode ser usada até de bebê recém-nascido até idosos. E passando por gestantes e lactantes. Não tem contraindicação. Aí, por exemplo, você vai usar num bebê recém-nascido, você não vai dar em forma de chá, porque vai ter que tomar uma xícara de água 2 vezes por dia. Talvez isso para um bebê seja demais. Mas você pode usar um sachêzinho preso na roupa, você pode colocar embaixo do travesseirinho dele, pode fazer um óleo com o composto da fitoenergética e passar. Então, assim, são diversas as formas, né? A gente sempre adapta de acordo com a necessidade da pessoa. Engraçado que esse negócio dessa questão da disrupção da TQA, né? Eu fiz um comando uma vez, botei no shampoo da Patrícia, porque ela estava com um problema de queda de cabelo depois da gravidez e tal. Aí foi tudo bem, o cabelo veio que foi uma beleza. De repente ela fez uma dosagem de minerais, quase que eu mato a mulher com o comando. Tava tudo abaixo quando a gente do mexe com nível. energia, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, que é isso, né? Aí eu teve que tomar lá um suplemento alimentar, eu tive que fazer outros comandos para poder corrigir o negócio. Esse negócio com energia é muito... Por isso tem que ter cuidado na questão de comandos, né? Principalmente essa questão de aplicação e do veículo também que você usa. Ô, Nádia, essa questão aqui eu acho que é importante. A aplicabilidade da terapia na questão do tabagismo é possível, visto o cigarro? É possível sim. É possível tanto para tabagismo como para álcool, para vício em drogas. Eu tenho uns resultados muito bons em pouco tempo de pessoas que pararam de usar drogas pesadas só com a fitoenergética. É óbvio, se a pessoa não quiser, ela não vai ter terapia nenhuma que dê conta disso. Tá? A pessoa precisa querer largar, a pessoa precisa querer se curar para que ela possa ser curada. Porque se ela não quiser se curar, não tem terapia alguma que dê conta disso. Aliás, terapia nenhuma cura ninguém. A pessoa se autocura a partir do suporte que as terapias oferecem. É isso mesmo. A outra pergunta aqui, pessoa com transtorno bipolar, pode ser utilizada a fitoenergética para ajudar? Pode e deve. Pode e deve. É óbvio, se você faz uso de medicação, você nunca deve deixar de tomar seu remédio sem falar com o seu médico. A gente trata energia, a gente não trata corpo físico, tá? Mas dá para fazer o tratamento em conjunto, sem um interferir no outro, e é muito eficaz. Ok. A outra pergunta aqui, pode-se enviar a fito pela mesa radiônica quântica? Então, eu desenvolvi uma mesa baseada nos princípios da radiestesia quântica em conjunto com os princípios da fitoenergética para fazer esse envio, tá? Então, eu faço o envio das pessoas que eu atendo, que não moram aqui na região, que não têm condições de vir buscar o composto aqui comigo, ou que optam por ser enviada à distância mesmo por um ou outro motivo. E tem funcionado muito bem, eu já estou fazendo isso há quase um ano. Ok.
Ô, Nádia, coloca os seus contatos aí, e-mail, rede social, se você tiver aí, Coloco pode ficar à no vontade, comentário. telefone, fica à vontade aí, WhatsApp, o que você quiser colocar aí para o pessoal tipo, saber como te achar aí. Tá. Estou digitando aqui para o pessoal poder Isso. gravar. No Instagram, cianelli.nadia. E Facebook é fitoenergética e bem-estar. Tenda verde. Tá aí nos comentários. Tá? Ok. Quem tiver pergunta que não deu para responder, que quiser me escrever no privado, fica à vontade que eu respondo numa boa, tá? Perfeito. Ô, Nádia, a gente já está aí com quase 50 minutos de live aí. Eu tenho uma preocupação com o Instagram, porque todo momento eles mudam, pode cair a live. Então, se você quiser dar andamento aí, você falou que ia passar uma receitinha pro pessoal, né? Sim. Fica à vontade. E depois a gente vai para as considerações finais. Então, anotem. Vocês vão precisar de canela, erva de bicho, louro, qualquer tipo de boldo e marmelo. Pode ser qualquer pedaço, qualquer parte da planta, qualquer parte da fruta. Para paz no lar, harmonia e entendimento entre as pessoas. Vocês vão precisar de camomila, maçã, quebra-pedra e aipo. Agora, como que vocês vão utilizar isso? Vocês vão pegar uma pitada de cada um desses vegetais, vão colocar num recipiente com água filtrada, em filtro de barro, ou água mineral, e tem que ativar a energia das plantas. Porque senão vocês só estão misturando um monte de erva e colocando na água, né? Sabe aquela história assim de aquela samambaia que você cuida, que você conversa, que você bate papo, ela fica linda, brilhante, cresce, bonita. E aquela outra que você não dá muita ideia, está lá mirradinha, quase morrendo. Então, isso é entrar em conexão com a energia da planta. É você se dirigir a ela com respeito, como um ser vivo, né? Então, como que você faz para ativar essa energia e passar essa energia para a água? Vocês vão se dirigir a essas plantas e vão fazer uma oração de gratidão. Simples assim. Uma oração de gratidão com suas próprias palavras sinceras do seu coração, em respeito e em gratidão pelas plantas estarem te auxiliando naquele momento, por elas estarem neste planeta para nos auxiliar, porque essa é a missão das plantas nesse planeta. Não é para deixar tudo bonito apenas, não é para nos servir de alimento apenas, mas é para nos auxiliar em nossos processos, para que a gente consiga evoluir cada vez mais, tá? Então, fazendo isso, vocês podem coar a água com as plantinhas depois, colocar num spray. Eu não trouxe nenhum spray aqui, mas aqueles borrifadores de planta mesmo, e borrifar pelo ambiente, borrifar em si mesmo, borrifar nas pessoas, onde você quiser, tá? Importante, não pode deixar faltar nenhuma dessas plantas, não pode substituir nenhuma dessas plantas, e não pode usar as duas fórmulas ao mesmo tempo. Então, você faz 7 dias de uma, 7 dias de outra. Por isso que eu coloquei duas, uma de limpeza e uma de harmonia. Primeiro você limpa o ambiente, depois você harmoniza tudo, tá? Ô, Nádia, é isso. você podia repetir aí, porque houve uma queda de internet aí no começo. Repete a receita de cada para limpeza e a receita para harmonização, por favor. Vamos lá. Limpeza e proteção energética. Canela, erva de bicho, louro, qualquer tipo de boldo e marmelo. Paz no lar, harmonia e entendimento entre as pessoas. Camomila, maçã, quebra-pedra e aipo.
qualquer parte da planta serve. Por exemplo, a maçã. Pode ser o cabinho da maçã, pode ser um pedaço da casca, pode ser uma fatia desidratada. Se tiver macieira, pode ser uma folha, uma casca. Qualquer parte da planta serve. Pode colocar no álcool? Então, a gente faz as essências fitoenergéticas para durarem mais tempo, mas a gente não usa álcool. A gente usa conhaque envelhecido em barril de carvalho de uma determinada marca que já foi testado e comprovado que tem eficácia. No álcool eu não aconselho porque a gente não tem comprovação da eficácia, tá? Como que vocês vão usar? Uma pitada de cada planta num recipiente com água filtrada em filtro de barro ou água mineral. Faz uma oração de gratidão e respeito para as plantas, agradecendo por elas estarem ali para te ajudar naquele momento. Espera uns 3 minutinhos para dar tempo da energia passar das plantas para a água, mas assim, eu creio que menos do que isso é o suficiente. E coloca dentro de um borrifador e borrifa pelo ambiente, borrifa em si mesmo, borrifa nas pessoas à sua volta. É uma fórmula para você não usar apenas pessoalmente, mas para usar para o ambiente e para as pessoas, tá? Obviamente, elas precisam querer, elas precisam dar autorização. Você não vai fazer se a pessoa sai, tá? Porque você está invadindo o campo dela. Isso não é legal. Ou então você pode aquecer a água na panela com fogão, no fogo, tá? Não pode ser em meios elétricos. Até que a água comece a chiar, assim, naquele ponto de chá. Não pode deixar ferver. E aí você põe uma pitada de cada planta, ativa a energia da mesma forma, fazendo a oração. E pode andar pelo ambiente com a panela, soltando vapor pelo ambiente. É a vaporização que a gente chama, tá? Não pode trocar nenhuma dessas plantas, não pode deixar faltar nenhuma dessas plantas e não pode acrescentar nenhuma dessas plantas. Também não pode usar as duas fórmulas ao mesmo tempo. O ideal é 7 dias de uma e 7 dias de outra, tá? Não misture as duas porque vai desequilibrar a fórmula e pode dar coisa errada aí, tá? Isso. Nádia, pode ser planta seca, pode ser planta fresca, não importa. Pode fazer o verde prata. Você conhece a técnica do verde prata, pode fazer. Ok. Perfeito. Nádia, então agora eu quero colocar aqui muita gratidão a você, tá? Por ter nos prestigiado aí com tanto conhecimento, foi ótimo aí. Para mim foi excelente. Pessoal, vocês têm o contato aí dela, que ela deixou aí no Instagram, né? Então, as pessoas que porventura queiram algum esclarecimento mais específico, então pode entrar em contato direto com a Nádia, que ela vai atender a cada um de vocês, ok? Então, eu deixo espaço aí para você fazer suas considerações finais, Nádia. Alguém perguntou aqui sobre o manjericão. Então, o manjericão é uma planta que faz com que a pessoa que está utilizando, né, a energia do manjericão busque pela verdade. Então, se você tem manjericão em casa e ele cresce bonito, viçoso, grande, é porque o seu ambiente da sua casa é um ambiente de verdades, é um ambiente onde não tem mentiras. O manjericão não vai bem perto de quem mente, não vai bem perto de ambientes que tem muita mentira, muita enganação. Ok. Então, pessoal, muita gratidão a todos vocês, gratidão, Nádia. Eu desejo a todos vocês a paz reverencial, a paz do nível 10.700 da escala Hawkes do nível da consciência. Fiquem com Deus, pessoal, muita luz aí. Até quinta-feira, na nossa próxima live, com outro convidado especial aí, com conhecimentos maiores e para aumentar a nossa base de conhecimento, que a gente possa seguir no caminho da nossa evolução, da nossa ascensão. Valeu? Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Nádia. Muita gratidão. Tchau, professor. Obrigada. Nada, eu que agradeço.